Olá pessoal, no Integrades dessa edição vamos trazer abordagens e percepções de quem vive a realidade do espaço prisional brasileiro. A convidada dessa edição é Daiana Maturano Dias Martil, ela que é assistente social do Presídio Estadual Feminino Madre Pelletier em Porto Alegre. Ela também é mestre em Ciências Sociais. É daqui a alguns segundos no Integrades. Eu percebo a realidade do sistema prisional feminino brasileiro como mais uma ferramenta da nossa sociedade machista e patriarcal para controlar, exercer o controle social dos corpos dessas mulheres. Por exemplo, o Presídio Estadual Feminino Madre Pelletier, ele é comprovadamente o primeiro presídio exclusivamente feminino no Brasil. Ele foi inaugurado em 1936. Em 1936, ele não tinha essa nomenclatura de presídio. Ele recebia o nome de Escola de Reforma Social. Era um convento de madres que administrava o presídio. E naquela época o perfil das mulheres que se encontravam em situação de prisão era de mulheres que cometiam crimes, delitos que iam contra a moral e os bons costumes, Que nós tínhamos então casos de mulheres praticantes de bruxaria, mulheres que realizavam aborto, prostitutas, mulheres que destoavam do papel de mulheres dóceis, de boas esposas, boas mães e boas filhas. Inclusive mulheres que engravidavam antes do casamento. Eram colocadas nessa escola de reforma social para dar à luz no presídio e não envergonhar a sua família, perante a sociedade de ter engravidado então antes de se casar. Se naquela época eram esses tipos de crime contra a moral, hoje o perfil da mulher em situação de prisão é qual? É de mulheres negras, mulheres pobres que vêm de comunidades extremamente vulneráveis, elas vêm de contextos familiares violentos, elas possuem baixíssima escolaridade, quando têm acesso a emprego, a trabalho, ou é informal ou a remuneração é extremamente baixa, São mulheres jovens e mulheres que em sua maioria também são mães, E o que a nossa sociedade ela percebe, a mãe? Ela tem esse discurso, da maternidade romantizada, que quando tu te torna mãe, tu é uma mulher praticamente imaculada, Tu não erra, tu não pode cometer erros. E na verdade não. Geralmente as mulheres que estão em situação de prisão, elas cometem um delito, 64% é em função do tráfico de drogas, seguido de roubo e furto. E são mulheres que chefiam a família, São mulheres que têm a prole, mas não têm a figura do companheiro junto, na residência. Elas são geralmente abandonadas por esses companheiros e assumem então os cuidados e a criação desses filhos sozinha, ou então com o auxílio de outras mulheres da família, seja a avó materna, seja uma tia, uma comadre também. Então, ao não ter acesso ao trabalho formal, não ter, por exemplo, como deixar a criança numa creche para poder trabalhar, essa mulher acaba entrando na seara dos crimes. E a sociedade julga essa mulher, Então, o que eu posso dizer sobre isso? Que o sistema prisional feminino brasileiro, ele é só mais uma faceta, do controle social exercido pela sociedade machista para culpabilizar, para punir mulheres que destoam do papel socialmente atribuídos a elas, que é da mulher dócil, da mulher submissa. Eu trabalhei 1 ano na unidade materno-infantil do Presídio Estadual Feminino Madre Pelletier. E a percepção dessas mulheres em relação aos cuidados do filho é bastante interessante. Se por um lado, mulheres que anteriormente por uma questão socioeconômica não puderam exercer sua maternidade porque tiveram que deixar os filhos aos cuidados de terceiros ou até de uma instituição, como as casas-lares e os abrigos, por outro lado, às vezes é a primeira vez que ela tem a oportunidade de vivenciar essa maternidade, de poder maternar. Porque ali tem todo o aparato do Estado para que essa mulher permaneça com seu filho até que este complete 1 ano de idade.
Porém, o que eu também observo, né? Uma hipermaternidade imposta pelo Estado. Por quê? Essa mulher que fica com o seu bebê no estabelecimento prisional, ela não trabalha, ela não estuda porque ela tem que ficar 24 horas com o seu filho, né? Isso ocasiona uma sobrecarga, né, dessa mulher em ficar o tempo todo maternando, né? Aqui na rua, a maioria das mulheres, né, elas têm a oportunidade de ter outras pessoas no seu convívio, seja amigos ou familiares, que auxiliam ela no cuidado com os filhos. Lá dentro, não. Claro que, obviamente, as outras mulheres que também se encontram na idade materno-infantil auxiliam aquela outra mulher, para que ela possa tomar o banho, para que ela possa se alimentar. Mas durante todo o tempo, as 24 horas do dia, essa mulher permanece com seu filho o tempo todo e ela não tem um tempo para si, né? Um tempo para ela, enquanto mulher, poder ter sua individualidade, ocasionando assim uma hipermaternalização dela no período prisional, o que inclusive na hora de fazer o afastamento do filho, né, fazer o desligamento dele do estabelecimento prisional ao completar 1 ano de idade, isso dificulta muito, tanto para a mãe quanto para o filho, porque cria uma relação simbiótica, né? Eles estão sempre juntos. Então, na hora que tu faz esse desligamento, em que pese que anteriormente não é feito uma coisa de sopetão, né? Não é de uma hora para outra, é todo um processo que dura 6 meses, que a criança vai aos finais de semana para casa com seus familiares ou seu responsável legal. De repente, não é de uma hora para outra, porém, quando chega o momento, essa mulher sofre muito, né? Porque ela viveu durante 1 ano as 24 horas do dia dela aos cuidados desse filho. E quando esse filho é desligado, vai para casa e ela só vai ver esse filho, né, de 15 em 15 dias, que são as visitas das crianças, as mães no presídio Madre Pelletier, ela fica com um vazio muito grande, porque ela não soube, anterior a isso, fazer mais nada a não ser cuidar do filho. Então, há uma hipermaternalização, ao mesmo tempo que gera a oportunidade da mãe, muitas vezes, em maternar pela primeira vez. Muitas vezes também eu percebo que essa mulher, quando ela não estava em situação de prisão, ela não tinha uma rede, né, de atendimento, de instituições que pudessem auxiliá-la na efetivação, né, de direitos através das políticas sociais, políticas públicas, para que evitasse, né, que ela entrasse na seara da criminalidade. Porém, muitas vezes é dentro do presídio que essa mulher consegue ter acesso a essas políticas públicas. E tu vê isso nos atendimentos, né, que a assistente social e as psicólogas realizam no cotidiano prisional. E tu percebe na fala delas, inclusive, uma sororidade uma com a outra. Porque se na rua eram justamente mulheres, né, da sua comunidade, sejam familiares ou uma vizinha, uma comadre, uma professora que auxiliava ela nos cuidados com o filho, ou para que ela pudesse poder trabalhar e deixar esse filho com alguém com que ela se sentisse confiante, né, que essa criança estaria sendo bem cuidada. Dentro do presídio a gente percebe na fala delas, entre elas, o quanto isso é importante para elas, né? Essa sororidade de outra mulher para com ela. Elas nem esperam que, né, uma figura masculina tenha sororidade, mas de outra mulher elas sempre esperam. E quando não ocorre, elas inclusive ficam decepcionadas. Então, às vezes dentro da própria galeria elas criam uma rede, né? Elas criam entre elas papéis de mulheres, né? Algumas são consideradas a mãe, né? Tem esse perfil da mãe, a outra é chamada de vó, elas mesmas utilizam, né? A avó, a tia da cela tal, porque elas estão longe da família, né? Elas estão presas. Então, entre elas formam esse núcleo familiar através de uma rede secundária, né? Não tem esse laço sanguíneo, mas tem um laço do afeto, né? E elas se apoiam mutuamente. Obviamente que nós temos conflito dentro das galerias. Imagina um monte de gente morando junto, um monte de gente que pensa diferente, age diferente, tem opiniões, tem gostos diferentes, né? E a convivência, ela faz nascer esse conflito. Porém, eu vejo muito mais, né, a sororidade, a cooperação entre elas, é um cuidado pequeno. Às vezes uma mulher, por exemplo, não tem visita de seus familiares, ela não recebe sacola com mantimentos e higiene.
se junta então ali dentro da cela que ela fica, as mulheres se ajudam a ela, essa que está desassistida. Já que o Estado, que tem essa obrigação de manter ela, não oferta então esses produtos, é as presas que ofertam para ela, aliás, oferta não, que dão a ela, né, um material de higiene, um sabonete, uma toalha, um papel higiênico para que ela possa manter um mínimo, né, de higiene dentro do estabelecimento prisional. Então, entre mulheres presas, existe sim a sororidade e essa cooperação mútua para poder passar por esse período prisional, digamos, com uma redução de danos, né, que seja o menos ruim, que tenham coisas boas também. A gente vê na sororidade entre elas isso. Toda vez que eu converso, né, sobre o trabalho que eu exerço, sempre tem alguém que pergunta, né, quais são os principais desafios do assistente social que atua no sistema prisional. Então, como a gente já está encerrando a nossa conversa hoje, eu gostaria de trazer um trecho do livro que eu escrevi após 7 anos de trabalho no Madre Pelletier, que se chama Despachos e Escrachos, Maternidade e Cárcere sobre a Ótica da Justiça Criminal. Esse livro ele surgiu após muitas inquietações, né, dessa assistente social atuando no espaço prisional feminino. Então, eu gostaria de ler um trecho aqui para vocês sobre esses desafios do assistente social no sistema penitenciário. Considerando que o assistente social tem como um de seus princípios éticos fundamentais a defesa intransigente dos direitos humanos, esse profissional pode contribuir para a efetivação desse princípio, inserindo-se em espaços que apresentem como demanda o enfrentamento a qualquer forma de violação destes. Cotidianamente, o assistente social que atua na execução penal, ele opera diretamente no enfrentamento de práticas coercitivas e punitivas por meio de um conjunto de instrumentos e técnicas que propõem o reconhecimento dos processos sociais incutidos na dinâmica profissional, que são muitos, né? E ao reconhecer esse movimento, ele encontra justamente na contradição o elemento crucial para promover estratégias que tenham como pleito a garantia de direitos. Por que eu digo isso? Porque a contradição, ela é destruidora, mas ela também é criadora, porque tu precisa superá-la. Isso por quê? Em um primeiro momento pode parecer contraditório, né? O assistente social que traz em seus princípios dos éticos fundamentais o reconhecimento da liberdade como principal valor ético central. Inserir-se em uma instituição onde as pessoas perderam justamente o direito à liberdade. Contudo, é justamente nesse processo contraditório que o assistente social faz emergir o desenvolvimento de um exercício profissional que confronta o contexto de um sistema produtivo e social excludente e busca fazer o enfrentamento ao status quo com vistas à promoção da autonomia do sujeito atendido. Então, gente, os desafios do assistente social no sistema penitenciário são muitos. Mas eu sou suspeita para falar, porque eu amo o que eu faço. Eu amo trabalhar no presídio feminino Madre Pelletier e pretendo me aposentar lá dentro. Então, quem quiser conversar um pouquinho mais, quiser saber mais um pouco sobre o sistema prisional feminino e sobre o serviço social no sistema prisional, é só entrar em contato comigo. O meu e-mail é daiana-martil@susep.rs.gov.br. Eu estou à disposição para esse bate-papo. Muito obrigada por terem me escutado até aqui. Até a próxima!